João capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, se você está com a sua Bíblia, se puder grifar, grifa isso, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Em outras versões vai dizer, porque nele permanece a semente divina. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, sobre a semente divina. Amém? Pai, eu oro agora para que todas as palavras que estão sendo ministradas, desde a abertura do culto, momento de louvor, ministração do pastor Júnior através dos dízimos da oferta, mensagem que vai ser pregada, Senhor, que seja como uma semente no coração do meu irmão e da minha irmã, que possa de fato produzir frutos, que possa haver mudança. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Veja, a Bíblia está falando que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, recebeu dentro de si uma semente, que é a semente divina. Queria ter trago uma semente para entregar nas suas mãos, mas eu não consegui. Mas, se você pegar uma semente, você vai encontrar todo o potencial e todo o poder de uma vida dentro de uma pequena semente. Tudo aquilo que você enxerga como fruto, antes de ser fruto de fato, ele começou como uma semente. Porque tudo que Deus faz tem vida dentro dela. Você percebe na criação, tudo que Deus fez frutificava. Tudo que Deus colocou no jardim do Éden frutificava. Porque existia um poder, que era o poder da semente, o poder da vida de Deus. Então, quando, por exemplo, se você vai no lugar e você enxerga um pé de laranja, você pode tocar naquele pé de laranja, você pode subir, dependendo da sua capacidade, né? No meu caso eu não consigo, mas enfim, você pode pegar o fruto da laranja, a própria laranja, você pode degustar da própria laranja, só que quando você olha, visualiza, pega, você vai enxergar simplesmente o resultado, mas você tem que entender, nós precisamos entender que tudo aquilo, um dia, foi simplesmente uma semente. Tudo aquilo um dia foi simplesmente uma semente que foi semeada numa terra. É interessante porque o salmista, no Salmo 1, ele diz que nós também somos como uma árvore. Assim como um pé de laranja produz laranjas, nós também somos uma árvore. A Bíblia fala lá no Salmo 1, no versículo 3, ele diz assim, olha, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe, isso aqui é a promessa de Deus para mim e para você. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Esse ribeiro de água fala da vida de Deus, fala do fluir de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse, que do trono de Deus sai rios, e esse rio representa isso. Quando você é uma árvore plantada junto a esse ribeiro, significa que você está ali bebendo desses rios, e quando você se alimenta da vida de Deus, a Bíblia fala que no devido tempo, você vai frutificar. No devido tempo, as coisas começam a prosperar no seu caminho, e a Bíblia fala que tudo o que você faz é bem sucedido. Por quê? Porque você está como uma árvore, plantado junto a um ribeiro de águas. Então a Bíblia nos compara como árvores. Então veja, eu e você, nós recebemos uma divina semente. Nós recebemos a semente de Cristo no nosso coração. Quando, no dia que você levantou as suas mãos, abriu o seu coração e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, foi colocado dentro de você uma semente. A semente de Cristo, ela foi semeada dentro de você, e agora, o alvo, como nós falamos na semana passada, o propósito é que essa semente comece a frutificar no seu interior.
comece a se desenvolver em você. Cristo seja formado na sua vida, Cristo ganhe espaço em você. O propósito dessa semente é formar Cristo em você. Diga assim comigo, o propósito. Diga como animação, diga, o propósito da divina semente é formar Cristo em mim. Esse é o propósito, nós precisamos entender isso. O alvo final é produzir Cristo em mim, Cristo em nós. Esse é o propósito da divina semente, porque que ela foi semeada em nós. Agora, as coisas não vão acontecer simplesmente por acontecer. Você sabe que você planta, você precisa regar, você precisa adubar, você precisa colher, você precisa cuidar daquele ambiente. Então, não vai ser as coisas simplesmente num abrir e piscar de olhos. Existem muitas resistências, existem muitas coisas que impedem que Cristo seja formado na nossa vida. Existem muitas coisas que vêm para abafar esse desenvolvimento. E eu e você, nós precisamos estar alertas para que essas coisas possam sair da nossa vida. Para que tudo aquilo que impeça o desenvolvimento de Cristo, o caráter de Cristo na nossa vida, não nos atrapalhe. Então, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre 3 tipos de terra, e um tipo de terra depois, compartilhei isso na célula essa semana, que nós precisamos tomar muito cuidado. Mateus capítulo 13, versículo 18 e 23, ao 23. Mateus 13, do 18 ao 23. Queria pedir para alguém ler para mim, para me ajudar na voz. Por favor, irmão Mauro. Se o Weber liberar lá, para me ajudar na voz aqui. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Muito obrigado, meu irmão. Então veja, a Bíblia fala que o semeador, ele saiu para semear. Ele saiu para fazer o seu trabalho. Ele saiu para lançar a semente nas terras. E aí você percebe, né, o texto que o Mauro leu, que ele lançou em 4 tipos de terra. E somente uma rendeu. E somente uma terra frutificou. E eu quero conversar com vocês rapidamente sobre isso. A Bíblia fala que a primeira terra que recebeu a divina semente é a terra que estava onde? À beira do caminho. Versículo 19, por favor, de Mateus 13. A Bíblia fala que, Mateus 13, 19, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja, essa boa terra, essa terra representa as pessoas que recebem a divina semente, recebem uma palavra de Deus, recebem a mensagem do Evangelho, só que, como elas estão à beira do caminho, o inimigo vem e rouba a palavra do coração delas. Porque elas não estão de fato no caminho, porque elas não estão de fato andando com Jesus, a palavra que lhes é lançada é roubada.
Esse é o problema, irmãos, de nós não estarmos envolvidos no caminho. Não estarmos... Aleluia. Som. 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 Alô? Acho que voltou. Então, veja, o problema dessa boa terra que recebeu a semente, dessa terra que recebeu a semente, é que ela estava onde? À beira do caminho. Ela estava à beira do caminho. Isso é muito problemático. Porque quem que vive à beira do caminho? Se você olhar os evangelhos, os mendigos, os cegos, os coxos, eles não estavam no caminho. Eles estavam à beira do caminho. À beira do caminho, som. Aleluia. Obrigado. Tira aqui, por favor. Está aqui atrás. Aí, obrigado, Ti. Só porque eu estava bonito com aquele microfone. Né, Vagnão? Não é? Estava bonito. Meu Deus. Mas amém. O que importa é o que tem por dentro, né? A irmã falou, é verdade, pastor. Oh, Deus. Amém. Vamos lá. Então, veja. A primeira semente foi semeada à beira do caminho. A Bíblia fala que ela recebeu a semente, mas olha só, não compreendeu. Sabe, esse compreender aqui fala de você não entender a revelação de que lhe foi semeada. Fala daquelas pessoas que recebem uma palavra, mas elas não têm a revelação daquilo que elas receberam. Quando você recebe a divina semente que é Cristo, e você não tem a revelação daquilo que você recebeu, o inimigo rouba. Porque a falta de revelação te coloca numa posição de fragilidade, onde você pode ser roubado pelo inimigo. Por isso que é muito importante que você possa buscar do Senhor revelação. Se você ler as cartas de Paulo, ele vai começar as cartas constantemente dizendo a mesma frase: eu oro para que vocês tenham revelação. Revelação de Cristo Jesus. Eu já disse isso em outras mensagens, mas eu quero reafirmar para você: o que vai sustentar você no dia ruim é quando você tiver a revelação de Cristo Jesus na sua vida. O que vai manter você de pé, o pastor Júnior acabou de compartilhar no velório do pai. Ele conseguiu compartilhar aquilo que ele aprendeu, e ele tem uma segurança: meu pai está salvo. O que é isso? Ele teve uma revelação. Revelação. Muitas pessoas no dia de luto, no dia de tristeza, o mundo acaba. Por quê? Porque deixam com que aqueles sentimentos, com que aquela dor dominem toda a sua vida, e aí o mundo acaba, morre junto com a pessoa. Então perceba que a revelação, ela é fundamental. Mas a palavra não para aqui. Ela fala que a segunda terra que recebeu a divina semente foi uma terra que ela tinha pedras, eram lugares pedregosos, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria. Recebi uma palavra, aleluia. Nossa, arrepiou quando o pastor falou, na hora que os meninos cantaram, meu Deus, arrepiou tudo, da alegria, recebeu a palavra com alegria. Mas olha só, o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então veja, recebe a palavra com alegria, fica empolgado, mas na mesma medida que fica empolgado, chega na segunda-feira de manhã, desempolga tudo rapidamente. Rapidamente. Por quê? Porque não permitiu com que a palavra criasse raiz dentro de você.
Quando você recebe a divina semente, o desafio é que ela crie raízes dentro do seu coração. Por não criar raízes no coração, a palavra diz que ela permaneceu por pouco tempo. São pessoas empolgadas, são pessoas que vivem de eventos em eventos, são pessoas que vivem de conferências em conferências, de retiros em retiros. Tem um cantor famoso, eu vou lá, fico empolgado, mas dá uma semana, desempolga. Tem um pastor legal que prega bonito, eu fico alegre, eu fico feliz, mas mesmo à medida que vai e volta. Por quê? Porque não tem raiz. É o crente Nutella, não tem uma raiz profunda dentro de si. É muito importante que nós criamos raízes e permitamos que a palavra de Deus crie raízes. Olha só, as verdades de Cristo, para que ela crie raízes em nosso coração, sabe o que ela vai fazer? Ela vai entrar em choque com os paradigmas da nossa carne, do mundo e do diabo. Para que a palavra de Cristo ganhe raiz dentro de nós, os nossos conceitos, os nossos achismos, o que eu considero, vai entrar em pane, porque a verdade de Cristo vai ser colocada como uma luz forte nas suas verdades, e aí você vai ter que decidir: ou eu aceito a verdade da palavra, ou eu aceito que a divina semente frutifique dentro de mim, ou eu permaneço com as minhas próprias verdades, vivendo a minha vidinha, no meu jeitinho, da minha maneira. A Bíblia fala lá em Ezequiel 36, pegando esse gancho de lugares pedregosos, fala o seguinte: e dar-vos-ei um novo coração. A promessa do Senhor é nos conceder um novo coração. Porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observereis. Palavra do Senhor é o seguinte: a divina semente vai entrar dentro de você, mas eu preciso remover o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu preciso remover os seus conceitos e estabelecer os meus conceitos. Eu preciso remover a sua razão e colocar a minha razão. Eu preciso tirar de você a sua carne e colocar o meu espírito. Essa é a palavra de Deus. Permitir que a divina semente crie raízes é remover de nós toda a dureza de pensamento, toda a inflexibilidade, todo o conceito e todo o comportamento que nós herdamos pela vida antiga, pela vida passada, antes de conhecermos a Jesus. Então nós precisamos permitir que a divina semente crie raízes dentro do nosso coração. Deixa eu seguir aqui. No versículo 22, ele nos oferece uma outra terra. Versículo 22 diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A divina semente é semeada, só que vem as preocupações desse mundo e fazem o quê? Sufocam. A divina semente está aí dentro de você, querendo formar Cristo em você, querendo que Cristo seja formado dentro de você, que um pé de Cristo forme dentro de você. Só que as preocupações desse mundo vêm e abafam. A fascinação das riquezas vem e abafa. Sabe o que é sufocar aqui? Sufocar é remover os espaços, é tirar o espaço. O espinho, ele começa a remover o espaço da outra planta, não permitindo que ela cresça, que ela se desenvolva. Então, você precisa entender que, quando a palavra é semeada entre os espinhos, significa que o espinho não vai permitir que a palavra cresça, ela vai ficar no lugar, ela vai remover o fluir da vida de Deus. Por isso que muitas vezes, você dá um passo, mas para dar um outro passo é um trabalho muito grande.
Você vê outras pessoas crescendo, você vê outras pessoas avançando, você vê outras pessoas rompendo, mas você continua ali no passinho de tartaruga. Não consegue avançar, não consegue crescer, vai, não volta. Por quê? Porque a sua vida está com os espinhos. A fascinação das riquezas e a preocupação com as coisas desse mundo. Não permite que você avance, não permite com que você cresça, não permite com que você desenvolva o chamado que Deus tem para a sua vida. O interessante é que essa terra especificamente, diferente das outras terras, a que foi semeado à beira do caminho e a que foi semeado em lugares pedregosos, essa terra que foi semeada entre os espinhos, ela recebeu sementes, ela criou raízes, ela cresceu, só que ela não conseguiu frutificar. Ela não conseguiu dar frutos, por conta da preocupação da vida. Está ali. Foi chamado para dar fruto, foi chamado para frutificar, mas está ali, só de aparência. Está ali, bonito, com roupa de crente, com roupa de ver Deus, com Bíblia no celular, com Bíblia na mão, só de aparência. Vai conversar com a pessoa, não expressa os frutos do Espírito, o caráter de Cristo não está formado na vida dela, tem cara de crente, mas de Cristo está longe. Por quê? A preocupação com esse mundo e a fascinação das riquezas não permitiu com que Cristo fosse formado na sua vida. Sabe, irmãos, 2 Coríntios 4:8, essa semana o Senhor me trouxe essa palavra, diz o seguinte: de todos os lados nós somos pressionados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Obrigado, tá bom, fica aí. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo, veja isso, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A Bíblia está falando de que em todos os lados você vai sofrer pressão. Em todos os momentos, em tudo quanto é canto, qualquer lugar que você vai, em todas as fases da sua vida, sabe o que vai acontecer com você? Pressão, sufoco, pressão, espinho, vai estar lá, você vai ter que conviver, vai estar lá. A questão é, o que você vai fazer com isso? A Bíblia fala, olha, de todos os lados somos pressionados. Por onde eu vou, tem pressão. Por onde eu vou, tem sufoco. Por onde eu vou, é um BO para resolver. Sabe aquele lema, não tenho 1 minuto de paz? Pressão, pressão, pressão. A questão é, o que você vai fazer com isso? A Bíblia fala, olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. O que é isso? Eu peguei todo tipo de pressão que a vida pode me causar, e isso manifestou vida de Jesus na minha vida. A pressão se tornou um combustível para que isso possa expressar o poder de Cristo na minha vida. A questão é, o que você vai fazer com a pressão que você recebe? O que você vai fazer? Porque vai ter. Você vai ser pressionado de todos os lados. Paulo canalizou todo tipo de pressão para que ela se transformasse em um poder de Deus. E aí você tem a última terra, que é a boa terra. Versículo 23. Ouviu, e quando a semente, a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, ele ouviu a palavra, ele entendeu a palavra, ele teve a revelação de que a divina semente, Cristo, foi semeado dentro dele, e ele não pode permitir com que Cristo dentro dele seja algo em vão. Ele permitiu que Cristo fosse formado, e a Bíblia fala que ele produziu
frutificação. Ele teve uma colheita de 100, 60 e de 30 por 1. Porque a frutificação é consequência do ambiente em que a semente foi semeada. A frutificação de Cristo na sua vida será consequência de como você vai receber a divina semente. Se você vai receber com o coração à beira do caminho, vai ser uma consequência. Se você receber a palavra como um lugar pedregoso, vai ser uma consequência. Se você receber entre os espinhos, vai ser outra consequência. Mas se você receber como uma boa terra, vai ter uma outra consequência. Vai haver frutificação. E aí eu quero conversar com vocês como é que nós precisamos fazer, né, como que nós vamos fazer para que essa divina semente possa frutificar. Porque a gente viu até agora terras que impedem o crescimento da divina semente na nossa vida. Só que eu queria compartilhar com vocês sobre fatores que são, eu vejo como cruciais para que Cristo seja formado na nossa vida, para que a divina semente possa ser formada na nossa vida. O primeiro fator, eu vou falar de 3, o primeiro está lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 15 e 16, diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. E se tem um lugar que você precisa se conectar para que a divina semente possa frutificar dentro de você, é no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é o lugar ideal para que a divina semente, para que Cristo seja formado na sua vida. Porque quando você está conectado com a igreja, quando você está conectado com o corpo de Cristo, o texto fala que à medida que o corpo cresce, que o corpo se desenvolve, você cresce e você se desenvolve. Então, você nasceu de um tamanho, certo? Você nasceu, sei lá, 40, 50 centímetros, 60 centímetros, sei lá. E hoje, você já está grande. Já está mais de 1,5 metro, 1,60 m, 1,70 m. Agora, a sua mão, ela ainda é uma mão de criança? Não, ela desenvolveu junto com o corpo. É a mesma coisa. Você precisa entender que quando você está conectado com a igreja, à medida que o corpo cresce, você cresce. À medida que a igreja prospera, você também prospera. À medida que a igreja avança, você também avança. Porque quando o corpo cresce, os membros também crescem. Todo crescimento na nossa vida está vinculado com o corpo de Cristo Jesus. Então, quando você está envolvido na vida da igreja, quando você vem no culto de celebração, quando você faz os cursos, o que você está fazendo? Você está se abrindo para crescer. Você está se expondo à maneira que Deus nos deu de crescimento. Porque tanto aqui no culto, como nos cursos, sabe qual que é o propósito? O propósito é produzir transformação na sua mente. O propósito é produzir uma metanoia. Sabe, nós damos aula aqui de terça-feira nos cursos, e é muito legal porque os irmãos, eles chegam de uma forma, e à medida que nós vamos compartilhando a aula, é muito legal de ver a expressão do pessoal, de assustado, falar, meu Deus do céu, eu não sabia disso, porque vai havendo uma transformação. A verdade da palavra vai entrando na nossa cabeça, na nossa mente, e aí a nossa vida vai tendo transformações. Por quê? Você só faz o que você faz porque tem uma crença que estabelece as suas ações. Nós só fazemos o que fazemos por causa de uma crença. Todas as nossas ações têm uma base de nós acreditarmos em algo. Então,
Por que nós nos reunimos enquanto igreja? Num culto? Porque nós acreditamos que há poder na reunião, que há poder na congregação. Nós acreditamos que quando nós estamos juntos, o poder de Cristo se manifesta em uma certa medida. Então, nós precisamos experimentar de uma transformação. Quando você remove as mentiras do diabo e estabelece a verdade da palavra de Deus, pode ter certeza que a divina semente, que é Cristo Jesus, vai sendo formado dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está inserido num corpo. Fala para a pessoa, você está inserido num corpo. Você faz parte da igreja. Segundo, rapidamente, quero acelerar aqui. A nossa igreja tem uma maneira de ser igreja, que são as células. Esse é o segundo lugar que a divina semente pode ser transformada, pode formar você. Atos 2, 42 ao 47, a Bíblia diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja só, diariamente eles perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então veja, a maneira como essa igreja, que é a igreja do primeiro século viveu, é uma igreja onde ela se tornou um padrão para nós, porque ela vivia, a Bíblia fala que ela vivia diariamente, de casa em casa. Todos os dias eles se reuniam para estar numa célula. Todos os dias eles se reuniam para estar numa reunião. Veja, nós não nos reunimos ainda diariamente, mas toda semana existem pequenos grupos que se reúnem. Toda semana existe uma célula que você pode frequentar. Toda semana existe uma célula onde você pode estar lá sendo edificado e edificando uns aos outros, onde você pode abrir o seu coração, onde você pode criar laços de amizades. Então veja, essa é a maneira que Deus nos deu para nós edificarmos a igreja, para nós fazermos com que a semente de Cristo possa frutificar dentro de nós. Por quê? Porque numa reunião de célula, com um grupo menor, você vai sendo aperfeiçoado, sabe? Num culto como esse aqui, veja, vai fazer 35 minutos que eu estou pregando. Agora imagina se eu abrisse para comentários, para que você tirasse suas dúvidas, para que você expressasse a sua opinião. A gente ia varar a noite aqui, tranquilamente, porque aqui é um lugar de ensino. Só que lá na célula é o lugar ideal para você sentar, abrir a palavra, colocar a sua opinião, expressar aquilo que Cristo falou. Olha, Deus falou comigo na mensagem de domingo dessa maneira, eu vejo dessa maneira. E aí o outro vai falar também a sua opinião, aquilo que ele viu, e vocês juntos vão se edificando uns aos outros. Então lá na célula é o lugar onde você vai desenvolver o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes aqui no culto de celebração, às vezes você não vai conseguir desenvolver o seu ministério, aquilo que você gosta de fazer, mas lá na célula você tem um espaço. Lá na célula você pode cantar mesmo sendo desafinado. Lá na célula você pode fazer os bolos que você sabe fazer com excelência. Aí me chama, me convida para estar no dia também. Lá na célula você pode fazer o quebra-gelo, fazer as brincadeiras, porque lá na célula é o lugar onde você vai desenvolver o seu ministério. A diferença é que aqui nós estamos numa reunião maior, lá nós estamos numa reunião menor. Sabe o que é célula? Célula, ela carrega todo o DNA de um corpo. Tudo que, por exemplo, se eu for fazer um exame, se ele pegar uma célula do meu corpo, ele já sabe tudo que eu tenho, porque a célula carrega todo o DNA do corpo. As nossas células carregam todo o DNA do corpo de Cristo.
Tudo que acontece na vida da igreja, tudo que acontece no corpo de Cristo, tem lá na célula. Um ambiente de comunhão, um ambiente de edificação, um ambiente de exortação, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de unidade, um ambiente de vida, um ambiente de transformação. Por isso que nós nos reunimos em célula, porque é lá que Cristo vai sendo formado. Agora, por último aqui, a Bíblia fala, lá em 2 Timóteo 2, do 1 ao 2, a segunda maneira que nós permitimos que Cristo seja formado na nossa vida, é o discipulado. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outras pessoas. A instrução do apóstolo Paulo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, o que você está ouvindo de mim, você vai começar a ensinar outras pessoas. Mas Timóteo é o seguinte: você só vai ensinar à medida que você também se senta para ouvir. Isso é o que? Discipulado. Quando você para ouvir um irmão, quando você para ouvir uma irmã, quando você se assenta num ambiente de equipe, onde você é confrontado, onde você é amado, onde, sabe, os irmãos apontam e falam assim: olha, você errou aqui, você precisa acertar aqui, isso aqui não está certo, isso aqui está certo, parabéns, continue assim. O que é isso? Você está se expondo para um ambiente de crescimento. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você vai ensinar outros, não vai? Vou, mas antes você precisa aprender. E Paulo ensina, passou um tempo ensinando Timóteo: olha, é assim que faz, é assim que funciona, é assim que se trata, é assim que você permite que Cristo seja formado na sua vida. Irmãos, não tente se levantar para ensinar alguém, sem antes você se sentar para aprender com outros. Não tem como, não tem como. Sabe, existe uma frase que eu levo muito em consideração: desconfie de um homem que não tenha marcas de Cristo na vida dele. Desconfie de alguém que se levanta para ensinar, mas que não tem marcas de que foi ensinado. Desconfie de alguém que tenta ensinar alguma coisa para você, mas que de fato a vida dele não revela que ele sentou para aprender. E eu vou falar para você, nesse lance de você estar sendo discipulado por alguém, fazer parte de uma célula, de uma igreja dessa maneira, é muito desafiador. É muito desafiador. Porque qual que é a palavra do Senhor Jesus para os discípulos? Se alguém quer me seguir, mas não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Quando você entende que a divina semente foi semeada dentro do seu coração, Tabata, você precisa entender: já não sou eu mais quem vive, é a divina semente que deve viver em mim. É a divina semente que precisa ser formada em mim. Já não são mais meus gostos, não é mais a minha opinião, já não é mais os meus pensamentos. O que vale de fato é que Cristo seja formado na minha vida, é que Cristo ganhe espaço em mim, que os meus pensamentos sejam os mesmos pensamentos de Cristo, que os meus sentimentos sejam os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Porque quando as pessoas olharem para mim, elas não mais me vejam, mas vejam um brilho de Cristo, vejam alguém que se parece com Cristo. A palavra cristão é pequeno Cristo. O pessoal viu os discípulos e falou assim: olha, eles se parecem com Jesus, por isso que nós vamos chamá-lo de cristão. Sabe quando você entra nessa linha de você ser discipulado por alguém, estar envolvido na vida da igreja, sabe, deixar de ser um membro inativo, e você se permite ser um membro ativo dentro do corpo de Cristo. Você se abre para que Cristo possa ser formado na sua vida, para que Cristo ganhe espaço dentro de você. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. A divina semente foi colocada dentro de nós.
Nós já vimos que existem terras que impedem o crescimento e o avanço da divina semente. Mas existe uma terra que nós devemos ser, que é a boa terra. E nessa boa terra, nós precisamos entender que os meios pelos quais Deus usa para que a divina semente ganhe espaço na nossa vida é a igreja de Cristo, é a comunhão com os irmãos num pequeno grupo, e na prestação de contas, onde nós estamos ativos, nos envolvendo, acompanhando alguém e sendo acompanhados por alguém. Feche os seus olhos, eu vou orar por você, em seguida o pastor Antônio está com a palavra. Pai, eu oro para que de fato aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, na nossa vida, o Senhor consiga realizar. A semente foi semeada, assim como o semeador saiu a semear. Nós recebemos da Tua palavra, nós recebemos do ensino do Senhor, nós recebemos daquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. E eu te peço, Senhor, que nós possamos ser achados com uma boa terra. Remove de nós todo o desejo de ficar à beira do caminho, todo o desejo de não estar envolvido na vida da igreja, todo o desejo, ó Deus, de simplesmente estar recebendo de alguém, mendigando experiências com o Senhor. Remove do nosso coração esse princípio, que nós possamos estar envolvidos, que nós possamos estar no caminho. Pai, eu te peço para que nós possamos ser uma terra saudável. Remove, ó Deus, toda a pedra, todo o coração duro, toda a carnalidade do nosso coração, todo o achismo, todo o sentimento, ó Deus, que vem para simplesmente sufocar aquilo que o Senhor tem semeado. Remove do nosso coração, ó Deus, assim como a Tua palavra diz que o Senhor nos daria um novo coração, um coração de carne e não um coração de pedra, um espírito novo. Oh, doce Espírito, nós te pedimos, vem no nosso meio, vem sobre nós, remove todo o conceito, remove todo o humanismo, toda a ideia errada, toda a visão errada, Pai, todo o paradigma humano que impede que a divina semente cresça no nosso coração. Pai, nós oramos para que todo excesso de preocupação, toda fascinação com as coisas dessa terra e com as riquezas, possam ser trocadas pelo descanso do Senhor, pelo descanso de confiar no Senhor. Como o pastor Júnior leu na hora da oferta, se o Senhor cuida dos lírios do campo, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, nós decidimos descansar. Nós abrimos mão de toda preocupação em excesso, nós abrimos mão de toda a fascinação da riqueza e toda a preocupação com as coisas desse mundo. Nós decidimos buscar o Teu reino, buscar a Sua justiça e saber que todas as coisas nos serão acrescentadas. Faz de nós, Senhor, uma terra saudável, faz de nós uma boa terra, que receba a divina semente e que ela frutifique a 100, a 70 e a 30 por 1. Que o mundo possa ver Cristo em nós, que a nossa família possa ver Cristo em nós, que as pessoas possam ver Cristo em nós, que o Senhor possa ganhar espaço na nossa vida, no nosso caráter, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir. Nós te pedimos no nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.